Boa tarde para você que está acompanhando o Bahia Notícias, seja pelo nosso site ou pelas redes sociais. Começa ao vivo a partir de agora a edição dessa quinta-feira, dia 4 de julho do nosso Bem na Tela. E o programa começa falando sobre reforma da Previdência, porque acabou de ser aprovada, ou pelo menos está no processo de análise, o texto base da reforma da Previdência na comissão especial que trata sobre o assunto. Esse texto base foi aprovado ali por 36 votos a 13 e agora os deputados se reúnem nessa sessão para discutir os destaques da reforma. A expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, é que essa reforma seja votada e aprovada no plenário antes do recesso da Câmara dos Deputados, que deve ali ocorrer no início da segunda quinzena do mês. A ideia de Guedes em entrevista hoje é de que esse texto alterado da reforma da Previdência após a relatoria dos deputados seja de uma economia de até 3 trilhões de reais em até 20 anos. Nessa votação do texto base, entre os deputados baianos, a reforma foi rejeitada pela deputada Alice Portugal, Lídice da Mata, que votaram contra ao lado do deputado federal Jorge Sola, do PT. No time dos baianos que votaram a favor desse texto base, estão Arthur Maia, que foi o relator da reforma de Michel Temer, e o deputado Ronaldo Carleto. Interessante destacar que Ronaldo Carleto é do PP, partido que faz parte do arco de alianças do governador Rui Costa aqui no estado. Esse texto tem algumas mudanças em relação ao original enviado pelo governo federal. Entre eles, tem uma exigência menor de idade de contribuição para mulheres, que fixa em 25 anos contra 30 anos para os homens. Ainda coisas em discussão que podem ser aderidas à reforma, como o afrouxamento para as regras de transição e regras para aposentadoria de policiais federais, federais rodoviários e policiais legislativos, por exemplo. Mas deixando um pouquinho de falar de reforma da Previdência, que deve ser realmente o assunto das próximas semanas, vamos falar sobre o assunto do dia para o esporte, porque irritado, o técnico da seleção brasileira, Tite, pode abandonar a seleção canarinho antes da final da Copa América, que ocorre nesse domingo, onde o Brasil encara o Peru. Exatamente. A informação foi dada pelo jornalista Juca Kfouri, e ele Juca Kfouri, aqui uma correção ao vivo. O jornalista tratou com a condicional de que Tite estaria descontente com a CBF e por isso podia abandonar a seleção, o comando da seleção, antes, ou uma correção aqui ao vivo, ele pode abandonar depois da Copa América, mesmo o Brasil saindo campeão da final agora, domingo, contra o Peru. Os motivos que poderiam fazer Tite abandonar a seleção mesmo com o título da Copa América é um descontentamento com a CBF, que segundo a nota, teria ali feito mudanças na comissão técnica, feito mudanças no time que Tite armou para comandar a seleção. Entre os nomes mais possíveis e sondados e lembrados para assumir a seleção canarinho no lugar de Tite estão o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, e Mano Menezes, que já comandou a seleção e hoje está no Cruzeiro. Até então, ninguém falou sobre isso oficialmente. Isso não passa de rumores que correm nos bastidores do futebol brasileiro. O que você acha? Está gostando do trabalho do Tite na frente da seleção brasileira? Comenta aí que no final do nosso programa a gente vai ler os comentários do Facebook. Agora vamos sair de seleção brasileira, vamos falar de Bahia, porque o estado registrou um aumento de 535% nos casos de dengue no primeiro semestre de 2019. Isso mesmo, a Bahia registrou nesses 6 primeiros meses 40 mil casos prováveis de dengue, entre os períodos de dezembro a 18 de junho desse ano. Isso é um número assustadoramente maior do que os 6 mil casos registrados no último ano no mesmo período. Assim como cidades com mais notificação de dengue foram Correntina, que fica aqui no oeste do estado, Coração de Maria, no Portal do Sertão, e Serrolândia, aqui perto da Chapada Diamantina. Só para vocês entenderem, Correntina sozinha registrou 1.000 casos de dengue. Em relação a mortes causadas pela doença, Feira de Santana lidera essa lista, que não deixa de ser muito triste. Foram 8 óbitos por conta da dengue. Salvador aparece na segunda colocação, com 3 óbitos decorrentes de dengue. Já no caso de chikungunya, esses casos registrados no estado tiveram uma redução de 42%, mas ainda assim
146 municípios baianos registraram casos da doença. No caso da Zika, novamente redução no período de dezembro a junho desse ano, foram notificados 927 casos, o que é menor em relação ao ano passado em 12%. Os números completos podem ser conferidos lá na coluna Saúde do nosso site. E para terminar, vamos falar de 2022, a sucessão presidencial do então presidente Jair Bolsonaro. Ele pode ter como adversário, caso tente a reeleição, o governador da Bahia, Rui Costa. Pelo menos é o que dizem ali de forma mais discreta a cúpula do governador no estado, que segundo a apuração do Bahia Notícias, já trabalha para uma candidatura de Rui em 2022. A ideia seria fortalecer o nome de Rui Costa nacionalmente, isso através da imprensa, onde Rui já tem dado nas últimas semanas e nos últimos meses entrevistas para jornais de maior alcance nacional, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o Valor Econômico. A ideia é que Rui pode ser uma alternativa caso Fernando Haddad, que foi o candidato do PT em 2018, não vingue e não obtenha bons resultados aí em pesquisas, em projeções para as eleições de 2022. Rui seria então uma alternativa dentro do PT. Lembrando que o governador tem despontado, tem ganhado certo protagonismo, entre outras coisas, liderando um consórcio entre os estados do Nordeste. E aí, o que você acha do candidato Rui Costa à presidência da República em 2022? Agora a gente vai ler os comentários de vocês que estão aí acompanhando a gente nas redes sociais. Vou pegar aqui o celular com Priscila. Muito obrigado, Priscila. Meu primeiro boa noite de hoje vai para o Genilson Carvalho, que está todo dia aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência, viu, Genilson? Em seguida tem a Tainá Freitas dizendo avante Rui. Fica aí seu comentário registrado. Quem está com a gente também é a Rogéria Gomes, o Israel Sainz e a Malu Arraes Porto. Já o Alex Bahia fala saudações tricolores para todo mundo que torce para o Bahia. A Valéria Pelegrino diz coitado, só não sei pra quem, talvez pra gente, pra todos os brasileiros. Deixa aí seu comentário explicando esse coitado, Valéria. Quem tá com a gente também é Ildete Pires, que dá parabéns pro governador Rui Costa e diz que ele já ganhou as eleições de 2022. Eu acho que você vai dar motivo pra briga aqui nos comentários esse seu, viu, Ildete? A Dayana Almeida tá com a gente também, ao lado da Andréia Caps. E agora a gente vai terminar o programa de hoje com o Marcelo Araújo, porque ele está falando de São Paulo e está desejando para todo mundo aqui uma ótima noite. Eu vou estender e vou dar uma boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. O Bem na Tela volta amanhã, sexta-feira, às 6 horas da tarde. Um abraço e até mais.